Na primeira leitura de hoje, São Paulo menciona uma grande coleta que foi promovida por ele para socorrer os irmãos de Jerusalém. Essa coleta é mencionada em várias partes do Novo Testamento. A igreja de Jerusalém passava por grande necessidade e então as outras comunidades cristãs fazem uma coleta e a gente se lembra lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz que os cristãos daquela cidade eram, em sua grande maioria, pessoas pobres. No entanto, eles se empenham, e também São Paulo aqui menciona as igrejas da Macedônia. São Paulo lembra que entre eles não há muitos ricos. A maioria deles são pessoas pobres, são pessoas pouco instruídas e, no entanto, eles se empenham e se colocam à disposição para fazerem essa coleta, que é uma obra de caridade para com aqueles que estavam passando necessidade. E, por isso também, tendo em vista essa tradição, digamos assim, todos os anos, na Sexta-feira Santa, se faz uma coleta que é enviada, uma coleta que é feita no mundo inteiro, em todas as igrejas do mundo, na Sexta-feira Santa, e que é enviada para a igreja de Jerusalém. A coleta para os lugares santos, para a manutenção daqueles lugares onde Jesus viveu. E São Paulo, então, agradecendo a generosidade deles, diz que Cristo, sendo rico, se tornou pobre por causa de nós, para que nos tornemos ricos por sua pobreza. Então, a gente pode imaginar aqueles que receberam essa carta e que a leram pela primeira vez, né? Eles que estavam vivendo aqueles acontecimentos, tinham feito essa coleta, recebem essa carta de São Paulo, que eles conheciam pessoalmente, porque São Paulo fundou a igreja de Corinto, e São Paulo dizendo para eles: conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era rico e se fez pobre por amor a vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. E, claro, a igreja de Jerusalém foi a primeira, a comunidade de Jerusalém foi a primeira, por isso essa atenção. Mas, já no final do primeiro século, nós sabemos que, justamente devido à presença de São Pedro e de São Paulo em Roma, Roma adquire uma importância maior em relação às outras igrejas. Mas naquele momento ainda Jerusalém tinha uma certa predominância, era mais relevante, né, porque tudo tinha começado ali. Mas logo a igreja de Roma adquire a dianteira e se torna a mãe de todas as igrejas, como é até hoje. Em todo caso, para nós, a mensagem principal é essa. Ele diz: não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade e
prestai atenção no exemplo de Cristo. Cristo foi generoso, dando tudo de si, não poupando nada, fazendo-se pobre, esvaziando-se. Então, imitem esse exemplo de generosidade. Não é um mandamento, não é uma ordem, mas sejam generosos. Porque, como o próprio São Paulo diz em outro lugar, Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme o impulso do seu coração. O que é evidente tem muito mais valor quando nós fazemos algo, praticamos uma boa obra, não porque somos coagidos, mas por livre iniciativa. É muito mais virtuoso, é muito mais meritório quando nós praticamos qualquer obra de justiça, qualquer boa obra, movidos pela caridade, movidos pela generosidade, quando fazemos de bom coração livremente, do que quando somos coagidos, porque há um preceito, porque há um mandamento. Então São Paulo apela para essa livre iniciativa daqueles cristãos. Assim como Cristo foi generoso conosco, assim como Cristo nos deu tudo e não poupou nada, também sejamos generosos. O Evangelho de hoje, na mesma linha, diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Claro que essa perfeição é relativa à caridade de que fala Jesus, ainda comentando o quinto mandamento e algumas das suas implicações, alguns dos comentários que eram feitos. Então, era dito: ama o teu amigo, ama o teu irmão e odeia o teu inimigo. Havia toda aquela discussão que nós sabemos entre os rabinos para determinar quem é o meu próximo. A lei manda amar o próximo, mas quem eu devo considerar meu próximo? E Jesus responde essa questão com a parábola do bom samaritano. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Eu devo tomar a iniciativa de amar e não apenas reagir ou corresponder ao amor das outras pessoas. Então, Jesus no Evangelho de hoje diz: se você gosta de quem gosta de você, se você ama quem ama você, se você faz o bem a quem te faz o bem, não há nada de extraordinário nisso. Os pagãos também fazem isso. Os pagãos também agem dessa maneira. Então, para serem filhos de Deus, vocês devem agir como Deus age. Como é que Deus age? Faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então, sede perfeitos no amor, sede perfeitos na caridade. Esse é o sentido dessa perfeição que Jesus pede de nós, que, em outras palavras, é progredir na santidade, porque ser santo nada mais é do que amar com perfeição, do que amar com um amor sobrenatural, sobre-humano, divino. Então, Jesus está nos desafiando, de certo modo, a amarmos os nossos inimigos, mas ao mesmo tempo não é simplesmente um fardo que ele coloca sobre os nossos ombros. Olha, amem os seus inimigos, tá bom? E se virem aí, problema de vocês, cumpram isso que eu estou mandando. Quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, e logo em seguida ele diz: rezai por aqueles que vos perseguem, significa que o segredo é justamente a oração. É pela oração
que nós obtemos de Deus a graça, o auxílio, a capacidade de colocar em prática isso que Ele nos manda. Porque a oração vai nos configurando a Cristo. A oração deve nos conformar com a vontade de Deus. Como nós temos pedido nesta oração coleta desta semana, a oração coleta da missa que nós estamos rezando desde domingo, é que o Senhor nos dê a graça de querer e agir conforme a sua vontade. Não apenas agir conforme a vontade de Deus, mas querer e agir conforme a sua vontade. Então, a oração é o segredo para que nós sejamos capazes de amar assim, com perfeição, sejamos capazes de perdoar assim como somos perdoados, amar assim como somos amados, sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito, ou como São Paulo diz ali na primeira leitura, né? Seguirmos o exemplo de Cristo, sermos generosos no amor como Cristo, que, sendo rico, se fez pobre. O segredo é que pela oração nós nos unamos cada vez mais intimamente a Deus e assim nos tornemos semelhantes a Ele. Por isso é que nós estamos aqui, por isso é que nós celebramos a Eucaristia, por isso é que nós comungamos o corpo do Senhor, para amarmos com perfeição e assim alcançarmos a santidade para a qual o Senhor nos chamou. Peçamos a Ele que coloque no nosso coração o seu amor. Amém.